Vamos falar um pouquinho agora sobre consumo. Tem uma pesquisa, gente, que identificou a presença de agrotóxicos em ultraprocessados que a gente compra, que está lá na prateleira do supermercado. A minha convidada agora é a Júlia Catão Dias. Ela é coordenadora do Programa de Consumo Sustentável do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC. Ei, Júlia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Um prazer conversar com você e com seus Eu é que ouvintes. agradeço a sua gentileza, Júlia. Vamos lá, vocês encontraram 24 alimentos. Na verdade, 24 foram analisados em 8 categorias e encontraram presença de agrotóxico em muitos deles. Exatamente, Fernanda. Nessa pesquisa, né, que chama Tem Veneno nesse Pacote, que já chega na sua terceira edição agora, a gente analisou esses 24 alimentos, né, divididos nessas categorias, e em metade deles, em 12 desses alimentos, a gente encontrou resíduos de agrotóxicos, sendo que nesses 12, 7 deles estavam contaminados por glifosato, que é um dos agrotóxicos, né, mais vendidos no mundo e que é considerado pela Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer, que é um órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, como possivelmente carcinogênico ou capaz de causar câncer. Meu Então, Deus. é, E produtos esses, muitos desses que chegam inclusive a alimentar a infância, né? Porque tem biscoito, né? exatamente, biscoito, bolinhos, mesmo esses empanados, né, esses hambúrgueres que são vendidos, também são muitas vezes direcionados para esses públicos, né? Não só crianças, mas também idosos e outras populações que são mais vulneráveis, né, ao contato com essas substâncias. Esse agrotóxico, ele é regulamentado, Júlia? O uso, então, o que a gente tenta mostrar com essa pesquisa, e é um dos motivos para a gente ter feito essa pesquisa também, é que a Anvisa, ela não determina um limite de uso de agrotóxicos para esses alimentos ultraprocessados, né? A gente tem, dentro da Anvisa, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, mas esse programa, ele só estabelece limites e só monitora a presença de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal in natura. Ou Uhum. seja, os alimentos ultraprocessados não têm nenhuma regulação quanto ao nível que é possível ou não ter de resíduo de agrotóxico, né? E é para isso, inclusive, que a gente também fez essa pesquisa, né? Para sensibilizar as pessoas, mostrar para os consumidores os riscos desses alimentos que são amplamente comercializados e incentivados no país, mas também para cobrar o poder público, sobretudo a Anvisa, por uma regulação que considere o limite dessas substâncias nos alimentos ultraprocessados, Que né? já são alimentos muito ruins, né, Júlia? São alimentos muito ruins e que o consumo não é recomendado, né? A gente tem aqui no Brasil o Guia Alimentar para a população brasileira. Inclusive, recomendo, né, que as pessoas acessem o Guia Alimentar, que é do Ministério da Saúde. E esse guia, ele classifica os alimentos através, né, por meio de quanto eles são processados. Então, o que o guia recomenda é que as pessoas priorizem, né, e consumam principalmente os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que são obtidos diretamente na natureza, né? Então, plantas, verduras, legumes, frutas, carnes, enfim, e os minimamente processados e eventualmente algum alimento processado, né? Que são aqueles que são alimentos naturais, mas que são adicionados de algum açúcar, sal, algum ingrediente culinário também. Uhum. Agora, esses produtos ultraprocessados, eles são extremamente prejudiciais à saúde, porque eles são super altos, né, em sódio, em açúcar, em gordura, e eles também têm aditivos alimentares, como os corantes e os aromatizantes. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles não são recomendados para consumo, né? Ainda Entendido. mais agora, né? A gente sabendo que, além desses aditivos e desse alto teor de sódio, gordura e etc., eles, além disso, estão contaminados por resíduos de agrotóxicos
dentro de um limite que a gente não sabe o quão mal pode fazer, né, para as pessoas e para o meio ambiente. É potencial cancerígeno, né? Que é uma das coisas mais alarmantes, né? Isso, e os agrotóxicos, né, de maneira geral, eles estão relacionados a muitos problemas de saúde, não só cânceres, né, mas também muitos deles são disruptivos endócrinos, que alteram, né, enfim, a produção hormonal, estão vinculados a uma série de outros problemas de saúde. Ô, Júlia, e esse agrotóxico, ele está no trigo, que é insumo de muitos desses produtos? Isso, né, essa análise que a gente fez desses agrotóxicos nesses ultraprocessados, o que a gente encontrou é que os produtos à base de trigo são os que mais têm agrotóxicos, resíduos de agrotóxicos. A gente pode citar o que vocês encontraram? Claro. Macarrão instantâneo, biscoito, não é isso? Isso. A gente analisou, né, os hambúrgueres, e aí os hambúrgueres também, esses considerados os plant-based, né? E eu acho que isso é interessante de dizer também, Fernanda, que a gente vive um momento, né, de colapso ambiental, climático, enfim, que cada vez mais a gente fala sobre a necessidade de reduzir o consumo de alimentos de origem animal, de carne, também por uma questão de saúde, né? Enfim. Mas aí o que vem acontecendo é que a indústria, ao substituir esses alimentos, ela tem proposto como solução esses chamados hambúrgueres, enfim, plant-based. Eu não sei se vocês já viram por aí, mas aqui eu moro em São Paulo, né? A gente tem muita propaganda hoje em dia nos supermercados, né? Como esse hambúrguer à base de vegetais, ele é melhor e etc. Mas o que a gente também mostra nessa pesquisa é que, primeiro, esses plant-based que estão sendo apresentados pela indústria também são ultraprocessados. Então, eles não necessariamente, né, são melhores do que os hambúrgueres de origem animal. Pelo contrário, ultraprocessados não deveriam ser consumidos. Mas eles também estão contaminados com resíduos de agrotóxicos. Então, fica um alerta, né, para as pessoas consumidoras ficarem sempre atentas a essas falsas soluções que estão sendo propostas também, né? E aí, olha só, vocês têm os campeões, né? Os campeões de veneno, gente. A gente está falando aqui dos que mais vocês conseguiram constatar o agrotóxico. Dá para falar como é que foi a coleta desse material para pesquisa, análise? Como que foi feita a escolha, você diz, dos... Isso. Então, a gente escolheu, né, alimentos que são muito consumidos pela população brasileira. Então, macarrão instantâneo, biscoito de maisena, presunto, bolos prontos, bebidas lácteas e esses empanados. E aí, para cada uma dessas categorias, a gente escolheu os 3 mais vendidos. Dentro dessa categoria, né? E aí a gente mandou para um laboratório, e esse laboratório, ele aplicou um teste, né, que era capaz de identificar mais de 500 resíduos de agrotóxicos nesses produtos. Então foi um pouco esse o fluxo da pesquisa. Entendido. E aí vocês obtiveram os resultados, né? Por exemplo, o campeão é o biscoito maisena da Maryland. Exatamente. E um outro da marca Triunfo. Exatamente, que foram encontrados 4 agrotóxicos diferentes em cada um deles. Meu Deus. Depois temos o hambúrguer à base de plantas da Sadia, o empanado à base de plantas da Seara, macarrão instantâneo Nissin, macarrão instantâneo Renata e bolo pronto sabor chocolate Ana Maria. Cada um com 3 agrotóxicos. Exatamente. Estou impressionada. Empanado à base de plantas Sadia, esse é o terceiro com 2 agrotóxicos. Exatamente. E o presunto? O que aconteceu com o presunto? Me explica. O presunto cozido, a gente analisou 3 categorias, né? O Sadia, o Seara e o Aurora.
dentro dessas 3 categorias, a gente só encontrou resíduo de agrotóxico no presunto Aurora, que foi justamente o glifosato. Mas aí eu acho que é importante a gente dizer também, Fernanda, que o fato de a gente não ter encontrado resíduo de agrotóxico em um produto também não significa que todos os pacotes daquele produto estão livres de agrotóxicos, porque a pesquisa ela foi feita num determinado lote do produto, né? E aí é possível, né? Considerando que não existe uma regulamentação e etc., a gente não consegue afirmar que, portanto, um presunto que não tenha, né, sido encontrado esse resíduo de agrotóxico, que ele esteja livre desse agrotóxico. Mas nessa edição da pesquisa, nessas 3 categorias, só uma das marcas, né, que foi detectada com glifosato. Uhum. E o que as marcas dizem? Elas dizem que elas, enfim, não estão fora da lei, né? Enfim, algumas responderam, outras não responderam, mas o que elas dizem é que não existe uma regulamentação, então que na verdade elas não estão violando nenhuma regra ou nenhum dever imposto, né? Porque não existe essa regulamentação, é isso, Júlia? Exatamente, porque a Anvisa ela não determina um limite máximo, enfim, para resíduos de agrotóxicos em produtos ultraprocessados. Entendido. Mas é importante o consumidor saber o que ele está comprando. E esse é o nosso papel, né? É muito importante. E o IDEC, né, o Instituto de Defesa de Consumidores, é essa associação de pessoas consumidoras. Inclusive, gostaria de fazer um convite aos ouvintes, né, que estejam interessados em defender os seus direitos, que conheçam o trabalho do IDEC, eventualmente se associem ao IDEC, porque há quase 40 anos, né, a gente vem lutando para que as pessoas conheçam os seus direitos e conheçam também essas dinâmicas de violação de direitos, né? Que é o que vem acontecendo por essa indústria alimentícia. Uhum. Ô, Júlia, onde é que os nossos ouvintes conseguem acompanhar os episódios anteriores, inclusive, porque é a terceira edição da pesquisa, né? Isso, já é a terceira edição da pesquisa. Lá na página do IDEC. Tá na página do IDEC, que é idec.org.br, mas também é possível procurar, né, o nome da pesquisa chama Tem Veneno Nesse Pacote. E aí agora a gente está na terceira edição dela, já tiveram 2 outras entre 2022 até agora. Excelente. Ó, a minha equipe aqui já está avisando, né, Patrícia, que os links já estão nas nossas redes. Já estão no Twitter e no Threads, em @CBNVitória. Isso, a gente vai colocar no Instagram também para quem quiser conhecer um pouco mais da pesquisa. A pesquisa apontando, então, que tem veneno no alimento que a gente está comprando na prateleira do supermercado, levando para casa. Falta regulamentação honesta no Brasil, né, Júlia? Isso, exatamente. Enquanto isso não acontece, a gente pode fazer a melhor escolha, não levar. Perfeito, exatamente isso, Fernanda. E priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. É isso. Muito obrigada por dividir conosco o trabalho de vocês, hein? Eu que agradeço e a gente segue aqui à disposição. Um abraço. Um abraço.